Deliberações sobre a origem da alma, por Srila Bhaktivinoda Thakura, extraído do Jaiva Dharma, capítulo 15, e traduzido do original em Bengali por devotos bengalis eruditos, sob a direção de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, publicado pela Sri Gaudiya Mata Madras. Nesse dia, Vrajanatha chegou a Sri Vansangana um pouco mais cedo, quando os devotos de Sri Godruna chegaram em Sri Vansangana logo antes do anoitecer para poderem assistir ao Aratrika da noite. Sri Prema Dasa Paramahansa Babaji, Vaishvanava Dasa, Adwaita Dasa e outros sentaram-se na pérgola diante do Aratrika. Ao ver a efusão de sentimentos daqueles Vaishnavas de Godruma, Vrajanatha pensou: na associação deles, deverei realizar o meu objetivo. Notando a sua face amável e atitude devocional, todos o abençoaram. Dali a pouco, quando eles partiram de Sri Godruma para o sul, o velho Raghunatha Babaji Mahasaya notou lágrimas incessantes caindo dos olhos de Vrajanatha. Ele acalentava um grau estranho de afeição, e o Babaji perguntou-lhe: por que você está chorando? Vrajanatha respondeu humildemente: mestre, minha mente saiu do sério devido às suas instruções e associação. Tudo em nossa vida mundana parece insípido e insubstancial. Estou ficando impaciente em alcançar a proteção dos pés de Sri Gaura. Hoje surgiu uma pergunta em minha mente: quem sou eu realmente e por que vim para este mundo? Babaji Mahasaya respondeu: você me glorificou com essa sua pergunta. Quando o dia verdadeiramente auspicioso surge para uma jiva, é essa a pergunta que ela faz em primeiro lugar. Não restará mais nenhuma dúvida em sua mente quando você ouvir o quinto sloka do Dashamula e o seu significado. Assim como uma centelha sai do fogo abrasante, da mesma maneira, Sri Hari, o sol Titi, saem inúmeras jivas, titis, atômicas. Apesar delas não serem diferentes de Sri Hari no que diz respeito à sua constituição Titi, elas, no entanto, estão sempre separadas dele. A diferença eterna entre Deus e as jivas é essa: Deus é a entidade por cuja virtude especial a potência Maya é sempre a sua serviçal controlada. Ele é por natureza o senhor dela, enquanto que aquele que por sua natureza é capaz de ficar sob a influência de Maya Prakriti, mesmo quando liberado, é uma jiva. Vrajanatha diz: essa conclusão é excelente, sem dúvida. Desejo conhecer o que suporta a sua autoridade segundo os Vedas, apesar das palavras do Senhor serem tão boas quanto os Vedas. No entanto, quando elas estão fundamentadas no que está escrito nos Upanishads, as pessoas serão levadas a admiti-las como conclusivas. Babaji diz: diversas declarações védicas corroboram essa verdade. Só estou citando algumas delas. Ouça, no Brihadaranyaka diz: assim como pequenas centelhas saem do fogo, da mesma maneira todas as jivas saem de Deus. E essa entidade jiva tem dois lugares, essa região material e outra região Titi. Existe uma terceira região fronteiriça, Tatasta, formando a junção das duas. Permanecendo neste local de junção, ela vê ambas as regiões, essa e a outra.
Assim, se declara a característica fronteiriça da potência Jiva. Esse Upanishad continua declarando: assim como um grande peixe num rio às vezes visita a margem este e outras vezes a margem oeste, as Jivas também se movem para ambos os lados, a do sonho, ignorância, e o do despertar, consciente. Vrajanatha disse: qual é o significado de Tatasta aprovada pela filosofia Vedanta? Babaji diz: a linha entre a água de um rio e a terra da margem é denominada a Tata. A terra é contígua à água. Então, onde está o Tata? O Tata é apenas uma linha discriminando a terra da água. O Tata é uma linha muito fina de distinção que não é discernível a olho nu. Se o mundo Titi for comparado à água e o mundo Mayaka ou material à terra, então o Tata é a fina linha dividindo uma da outra. O local da potência Jiva é esta linha de junção entre os dois mundos. Assim como existem os átomos brilhantes de raios do Sol, também existem as Jivas. Elas, por um lado, podem ter a visão do mundo Titi, e por outro, esse mundo construído por Maya. A potência Titi de Deus é ilimitada, e a sua potência Maya também é enorme. Entre elas estão as inúmeras Jivas diminutas. As Jivas emanam da Tatasta Shakti, potência limítrofe de Sri Krishna. Portanto, a natureza delas é ser Tatasta, potência limítrofe de Sri Krishna. Vrajanatha disse: de que tipo é essa natureza Tatasta? Babaji diz: nela pode-se ter uma visão de ambos os lados. É uma posição mediana entre dois mundos. A natureza Tatasta é a de poder ficar sob o controle das duas potências, Titi e Maya. O Tata, linha de demarcação, pode entrar no rio devido à força erosiva da água, e depois pode novamente voltar a ser terra, quando o rio seca. Se uma Jiva volta à sua visão para Krishna, ela se firma na Krishna Shakti, ou seja, Titi. Mas se ela se volta para Maya e se desvia de Krishna, torna-se apática por ele, cai na armadilha de Maya e fica atada nela. Essa natureza é Tatasta. Vrajanatha diz: Maya tem alguma coisa a ver com a constituição da Jiva? Babaji diz: não. A Jiva é constituída de material Titi. Por ser excessivamente diminuta, ela é dominada por Maya por falta de força Titi. Em sua constituição não há nenhum traço de Maya. Vrajanatha diz: ouvi meu professor dizer que este Titi, Brahman, ao ser envolvido por Maya, se tornou Jiva. Assim como o céu ilimitado se torna Gakasha, ou seja, o céu de um pote fica encoberto por ele. E da mesma maneira, a Jiva, que é Brahman por natureza, se torna um ser quando encoberta por Maya. O que isso significa? Babaji diz: isso é apenas Maya. Como Maya pode tocar o Brahman? Se você disser que o Brahman não tem potência, então como haver a sua proximidade com Maya? Quando a potência de Maya é não existente. O Brahman não pode se submeter a tal condição miserável de ser encoberto por Maya. Se a potência Parashakti, a potência essencial do Brahman, estiver animada, então, como Maya, que é uma potência insignificante, pode derrotar a potência Titi e criar a Jiva a partir do Brahman? O Brahman é infinito.
como ele pode ser dividido em duas partes, como se fosse o grande céu e o céu do pote? A ação de Maya sobre o Brahman não pode ser admitida. Maya não tem autoridade sobre a criação das jivas. Apesar da jiva ser atômica, ela é superior à Maya. Vrajanatha diz: há algum tempo atrás, um professor disse que a jiva é um reflexo do Brahman. Assim como o sol é refletido na água, o Brahman também é refletido em Maya para se tornar a jiva. O que também isso significa? Babaji diz: isso também é Mayavada. O Brahman não tem limites. Uma coisa ilimitada não pode ser refletida. Os Vedas não aprovam o confinamento do Brahman em alguma fronteira. A teoria do reflexo é muito abominável. Vrajanatha diz: noutra ocasião, um sannyasi campeão mundial de filosofia disse que a jiva não é uma entidade real. O conceito de jiva surgiu da ilusão. Quando a ilusão se acaba, permanece somente o Brahman indiviso. O que significa isso? Babaji diz: isso também é Mayavada e não tem fundamento. De acordo com a declaração do Sruti Ekamev Aditkam, o que pode mais haver além de Brahman? Quando não há nada além do Brahman, de onde vem essa ilusão? Se disser que ela vem do Brahman, você se torna o Brahman insignificante e o mantém como não sendo o Brahman. Se formos admitir uma existência separada sob o nome de ilusão, então a verdade de Advaya Jnana é eliminada. Vrajanatha diz: um Brahmana erudito aqui de Navadvipa estabeleceu que não existe jiva, mas apenas o Brahman único, que em seu sonho cria por bem ou por mal. Quando o sonho acaba, a jiva é Brahman. Que tipo de declaração é essa? Babaji diz: isso também é Mayavada. A transformação do estado de Brahman para o do jiva e o sonho, no que isso está fundamentado? Citando os exemplos da concepção de prata e pérola, ou daquela da corda parecendo ser uma cobra, os Mayavadis não podem manter a Advaya Jnana. Esses jogos de palavras foram feitos para encantar e fascinar o povo. Vrajanatha diz: deve-se admitir que na criação da Jiva Maya não tem nada a fazer. Também compreendo que Maya pode exercer o seu poder sobre a Jiva. Agora a minha pergunta é se a potência Titi dispôs a Jiva na fronteira natural do Tatasta. Babaji diz: não, a potência Titi é a potência plenária de Krishna. Tudo o que ela produz é realizado eternamente. A Jiva não é realizada eternamente. Quando ela se torna realizada através de práticas sadhana siddha, ela desfruta de bem-aventurança, como as entidades eternamente realizadas. Os 4 tipos de confidentes de Radha, que iremos descrever em outro ponto, são eternamente realizadas. Seus corpos quase iguais, com discretas variações ao de Srimati Radhika, que é essencialmente a Titi Shakti. As Jivas se originam da Jiva Shakti de Sri Krishna. Titi Shakti é a Shakti plenária de Sri Krishna, enquanto que a Jiva Shakti é uma Shakti incompleta. Da potência plenária são produzidas entidades completas, mas da potência incompleta surgem as Jivas atômicas, parcelas de Titi. Krishna manifesta entidades de diferentes tipos, de acordo com o tipo de Shakti que ele aplica. Quando estabelecido na sua Titi Shakti essencial, ele
revela a sua natureza essencial como o próprio Sri Krishna, ou como Sri Narayana, o Senhor de Vaikunta. Quando ele deseja ter seus associados, seus serviçais, Nitya Parshada, no seu plano transcendental de Goloka Vrindavana, Vaikunta, etc., ele cria esses Parshadas eternos a partir de Baladeva, como Jivas Nitya Muktas desses mundos divinos. Ele revela as três formas de Vishnu, Karanodakashayi, Kshirodakashayi e Girbadokashayi. Em Vraja, ele revela a sua própria natureza como Krishna, com Titi em plenitude. Como Baladeva, ele revela as jivas associadas, que são eternamente liberadas para a realização dos 8 tipos de serviços para ele como Sri Krishna. E novamente, no Paravyoma Vaikunta, ele como Sankarsana revela as jivas associadas eternamente liberadas para a realização dos 8 tipos de serviço para ele como Sri Narayana. O Mahavishnu, a encarnação de Sankarsana, estabelece-se no coração das Jivas Shakti como o Paramatma e cria as Jivas da Tatastha Shakti. Essas Jivas são suscetíveis à influência de Maya, até que, devido à graça divina, elas se abriguem na Hladini Shakti, a potência que concede a bem-aventurança. Elas estão sujeitas a serem encobertas por Maya. Inúmeras jivas que se tornam cativadas por Maya ficam sujeitas às 3 gunas de Maya, Sattva, Rajas e Tamas. Desta maneira, a conclusão é que a Jiva Shakti, que gera as jivas, e não as Titi Shakti. Vrajanata diz: já ouvi dizer que o mundo Titi é eterno e as jivas também o são. Então, como o aparecimento, a criação e revelação de entidades eternas pode ser possível? Se elas se revelam num determinado momento e depois deixam de se revelar, como é possível que elas sejam eternas? Babaji diz: o tempo e o espaço, como você os percebe no mundo material, são diferentes do tempo e espaço do mundo Titi. O tempo no mundo material está dividido em períodos, presente, passado e futuro, enquanto o tempo no mundo Titi é sempre presente e não há estas divisões. Todos os eventos relacionados com Titi são concebidos como presente. Tudo o que descrevemos está sob a jurisdição do tempo e espaço materiais. Portanto, enquanto dizemos as jivas são criadas, as jivas são cativadas por Maya, o mundo Titi foi revelado, não existe a função de Maya na constituição das jivas, e sim a função de Titi. Está havendo a influência do tempo material na nossa declaração. Esse tipo de descrição é inevitável nessa nossa condição cativa. Por esta razão, em todas as nossas descrições sobre as jivas e Titi, não podemos nos livrar da influência do tempo mundano, passado, presente e futuro, que se manifesta nessas descrições. Por terem uma concepção interior de tais descrições, as pessoas que têm o juízo verdadeiro concebem a aplicação do tempo sempre presente. Meu caro, você deve ser muito cauteloso ao deliberar sobre essas coisas e sentir a presença de Titi, desprezando o inevitável dissabor das palavras. Todos os Vaishnavas dizem que as jivas ficaram cativadas por Maya por terem se esquecido de sua verdadeira natureza. Mas todos eles sabem que as jivas são entidades eternas, que elas são de 2 tipos, as eternamente cativas e as eternamente liberadas. Tais declarações se devem à inteligência humana que está sujeita a erros e omissões.
Mas uma pessoa impassível forma uma concepção da verdade transcendental através de Titi Samadhi. Nossas declarações são materiais, e o que quer que comentemos está sujeito à poeira das palavras, mas você irá sentir qual é a verdade. Aqui a argumentação não tem terreno, pois é vã a tentativa de aplicá-los a verdades inescrutáveis. Sei que você não será capaz de realizar essa verdade em um instante. O quanto mais você cultivar os assuntos Titi, mais ficará evidente a diferença de Titi da matéria. O seu corpo material, todas as funções do corpo são materiais, mas na realidade você não é matéria. Você é uma entidade atômica Titi, consciente. Quanto mais você souber de si mesmo, mais sentirá sua natureza essencial como sendo superior ao mundo material. Se você apenas ouvir isso de mim, o que lhe disser não lhe trará benefício algum. Quanto mais você desenvolver o seu caráter Titi através do culto de Harinama, melhor será a sua concepção do mundo Titi. A mente e a fala têm a sua origem relacionada com a matéria. Elas não podem tocar os assuntos Titi, mesmo através de um grande empenho. O Shruti diz que, dele, do Brahman, as palavras voltam com a mente sem alcançá-lo. Eu aconselho que você não peça a ninguém a decisão sobre isso. Sinta você mesmo, só lhe dei um indício. Vrajanatha diz, se a Jiva é um raio atômico do Sol Titi consciente, como centelhas de um fogo abrasante, então qual é a função de Jiva Shakti? Babaji diz, Krishna é autorrefulgente como um fogo abrasante, ou como o Sol. Dentro da órbita do Sol Titi, tudo é pleno do aspecto Titi. Fora dele, os raios irradiam para bem longe. O espectro é uma molécula da Swarupa Shakti. Os raios dentro dele são seus átomos, e as jivas são como esses átomos. A Swarupa Shakti exibe a região dentro da órbita do Sol. A função da região fora da órbita é a da Jiva Shakti, que é a parte atômica da Titi Shakti. Portanto, somente as funções relativas à Jiva Shakti são inerentes às Jivas. De acordo com o Shruti, que diz sua de Deus para Suprema Shakti, energia, é de diferentes tipos, e a Parashakti, que é Titi Shakti, vem das suas próprias regiões como Jiva Shakti, e sempre exibe a Jiva eterna como raios do Sol na região fronteiriça entre a região Titi e a região de Maya. Vrajanatha diz, o fogo abrasante é material, o Sol também é material, e as centelhas também são materiais. Por que esses objetos materiais são usados como exemplos no caso de Titi Tattva, verdade relativa a Titi? Babaji diz, eu disse a você que tudo o que falei sobre o tema Titi com palavras que são materiais está encoberto pela poeira, por isso fui compelido a dar esses exemplos. Como não há outra maneira, tive que explicar temas Titi usando as palavras fogo, sol e etc. Na realidade, Krishna é bem diferente e é muito superior ao Sol, e a região Titi é extremamente superior ao brilho da órbita solar. O espectro solar e seus raios diminutos são extremamente inferiores ao espectro de Krishna e seus raios. Mesmo assim, os exemplos que usamos, considerando apenas os pontos de semelhança, são exemplos que evidenciam apenas parcialmente e que não se aplicam em todos os casos.
As funções do Sol e dos raios do Sol são as de revelar a beleza deles próprios e das outras coisas, e a analogia foi usada apenas para indicar o aspecto autorrevelador e a capacidade de revelar as outras coisas, como ocorre com Titi, Tátua, mas o poder de ignição e a materialidade do Sol não se aplicam como exemplos de temas Titi. Quando dizemos que o leite é como água, só pretendemos salientar o aspecto líquido do leite. De outra maneira, como caracterizar o leite? Portanto, os exemplos só explicam o caráter de um determinado aspecto das coisas, e não todos os aspectos. Prajanata diz: como é possível que o espectro do Sol Titi e seus raios atômicos, apesar de não estarem separados do Sol, serem diferentes? Babaji diz: no mundo material, quando uma coisa provém de outro, ou ela se torna completamente separada ou permanece aderida. Por isso, é uma propriedade da matéria. Quando o ovo sai da galinha, ele permanece separado dela e já não é mantido nela. As unhas e os pelos do corpo humano, apesar de crescerem para fora do corpo, são mantidos junto dele até que sejam cortados. Nos assuntos do mundo Titi, existem algumas peculiaridades. A despeito do que quer que tenha saído do Sol Titi, tudo é simultaneamente distinto dele e não distinto dele. Assim como o espectro solar e os raios que saem do Sol permanecem o mesmo. De maneira análoga, o espectro de Krishna, a Jiva Shakti, e os raios atômicos, as jivas, que saem do Sol Krishna, sempre permanecem não separadas dele. E mesmo sendo não separadas, diferentes jivas, possuidoras de diferentes partículas de volição independente, mantêm-se sempre separadas de Krishna. Portanto, a verdade sobre as jivas serem tanto distintas quanto não distintas de Krishna é um fato realizado eternamente. Este é o aspecto especial dos temas Titi. Os cientistas só citam um exemplo parcial da matéria. Há uma porção de ouro e com um pouco dele é feita uma joia. A joia não é distinta da porção de ouro quanto ao aspecto de ser ouro, mas é distinta da porção de ouro quanto ao aspecto de ser uma joia e não uma porção de ouro. Esse exemplo não se aplica em todos os aspectos, mas funciona de uma maneira particular, no aspecto de serem Titi. O Sol Titi e a Jiva Titi não são distintos, mas quanto ao aspecto de serem, respectivamente, o Titi plenário e o Titi atômico, há distinção entre eles de acordo com as circunstâncias. O exemplo da porção do céu dentro do pote e o céu como firmamento não é aplicável em Titi Tátua. Vrajanata diz: se um objeto Titi consciente e a matéria mundana são genericamente diferentes um do outro, então como um pode ser exemplo para o outro? Babaji diz: não há distinções de classes entre a matéria Titi e Jada mundana, como existem diferentes classes de matéria mundana que os seguidores do sistema de filosofia Nyaya denominam Nitya permanente. Já disse que a somente Titi é algo verdadeiro e que Jada é o cara, estado degradado. Existem inúmeras semelhanças entre uma coisa pura e seu estado degradado. A coisa degradada se torna diferente da coisa pura, mas há alguma similaridade em muitos aspectos. O gelo
pode ser considerado um estado degradado da água e se torna diferente da água, mas ainda existe semelhança no que diz respeito às propriedades da água, como a frieza, etc. Apesar desta semelhança não existir entre a água fria e a água quente, elas se assemelham no aspecto comum da liquidez. Desta maneira, uma coisa degradada mantém algumas propriedades em comum com a coisa pura. Assim, apesar do mundo material ser um aspecto deteriorado do mundo Tite, um tema Tite pode ser deliberado com a ajuda de um exemplo da matéria mundana, utilizando a semelhança da propriedade Tite disponível no caso. E, novamente, adotando o princípio da visão estrela Arundhati, uma pequena estrela no grupo da Pleiades, na constelação de Touro, visível por Paralaksha, ao se comparar sua posição com outra estrela no grupo, as propriedades sutis da matéria Tite são concebidas com a deliberação da matéria crua e pervertida desse mundo material. A lila de Sri Krishna é totalmente transcendental ou supramundana, não há qualquer mácula de matéria mundana nela. Os passatempos de Vraja, como descritos no Srimad Bhagavatam, são transcendentais, e quando os temas descritos neles são lidos por um grupo de pessoas, eles produzem efeito sobre elas de acordo com as suas respectivas competências. Os membros da audiência, que estão completamente apegados aos assuntos mundanos, ouvirão sobre as atividades de um herói e heroína comuns, desfrutando dos embelezamentos retóricos de temas materiais. Aqueles que têm competência intermediária adotarão os princípios da visão da estrela Arundhati, para verem os passatempos de uma maneira aproximada com as descrições materiais, enquanto que aqueles que têm uma competência superior mergulharão nos sentimentos puros, desfrutáveis nos passatempos, e que estão além do escopo da matéria mundana. Que outras maneiras apropriadas existem para treinar as jivas, além da aplicação desses princípios? Como pode haver um recurso apropriado para as jivas aprisionadas, quanto a um tema onde o poder da fala não funciona e o poder mental admite defeitos? Não temos nenhum outro meio, além de alguns exemplos com boas semelhanças, e usando o mesmo princípio da visualização da estrela Arundhati. Nos assuntos mundanos, só verificamos distinção e não distinção, mas esse não é o caso ao analisarmos a entidade suprema. Entre Krishna e sua potência Jiva deve ser admitida a inconcebível distinção e não distinção. Vrajanata diz: em que reside a distinção entre o Senhor Supremo e as Jivas? Babaji diz: primeiramente, devo explicar a não distinção eterna e depois mostrar a distinção eterna. Deus é, em sua natureza consciente, desfrutador, pensante, automanifesto. Manifesta os outros e uma alma que age como quer. A Jiva possui todas essas características. Por ser o possuidor da potência plenária, Deus possui essas propriedades em sua extensão mais ampla, enquanto que a Jiva, por possuir apenas uma potência atômica, possui essas propriedades numa extensão diminuta. Apesar de haver uma distinção entre a natureza essencial e o caráter, no que se refere à posse dessas propriedades, é necessário fazer distinção entre Deus e Jiva. Por ser o possuidor da sua própria potência, em amplitude total, Deus é o amo da Swarupa Shakti, potência natural,
da Jiva Shakti e de Maya Shakti. A potência está sob o controle dele e o serve. Ele é o dono da potência, e sua potência age sob sua vontade. Essa é a natureza essencial de Deus. Apesar da Jiva ter todas as propriedades de Deus em escala diminuta, ela está sujeita a Maya. A palavra Maya, usada no Dashamula, ver o 5º capítulo do Vaishnava Mala Siddhanta, não denota apenas Jaya Mada, a Maya mundana. Ali, ela significa Swarupa Shakti. Isso significa, ao derivarmos, que Maya é o nome da Shakti que faz Krishna conhecer o mundo Titi, o Jiva e o material como tal. Maya ali denota Swarupa Shakti e não Jada Shakti. Krishna é o senhor de Maya, enquanto que a Jiva está sob o controle dela. Por isso, Suestavara Upanishad diz o seguinte: de toda essa diversidade que os Vedas descrevem, o senhor de Maya cria o universo, e a outra, a Jiva, é confinada nele por Maya. Saiba que Maya é sua Prakriti, natureza, e que o amo de Maya é o Deus Supremo. Todos esses universos estão impregnados por essa sua Shakti. Na sentença do Veda, a palavra Mai, amo de Maya, denota Krishna, o controlador de Maya. Prakriti significa potência plenária. Esses atributos são adorados por todos, e a natureza são as propriedades especiais de Deus. Elas não estão presentes nas jivas, mesmo quando estas são liberadas, não podem ter esses atributos. O Brahma Sutra diz: as jivas liberadas são capazes de realizar todas as coisas, exceto as atividades do universo, sua criação, manutenção e destruição. Nessa sentença fica admitida a distinção eterna entre Deus e a Jiva. Essa distinção eterna não é imaginária, mas sim uma verdade eterna. Essa distinção nunca chegará ao fim em nenhum estágio. Portanto, saiba que esta é uma declaração fundamental. A Jiva é uma serva eterna de Krishna. Vrajanata diz: se a Beda, distinção eterna, é um fato consumado, então como podemos admitir a Beda não distinção? Devemos admitir que há um estágio denominado Nirvana, aniquilação? Babaji diz: não, esse não é o caso. Em nenhum estágio a Jiva é não diferente, idêntica de Deus. Vrajanata diz: então, por que você proclama a doutrina Achintya Beda Bedva da inconcebível diferença e não diferença? Babaji diz: no que se refere a Chit Dharma, caráter consciente, existe a Beda eterna entre Krishna e a Jiva. Mas no que se refere a Swarupa, natureza essencial, existe Beda. Apesar da Abeda eterna, a concepção de Beda é eterna. Apesar da Abeda e Swarupa ser um fato consumado, não há qualquer indicação relativa a qualquer estágio. Sempre onde há alguma indicação de acordo com determinado estágio, a manifestação da Beda eterna é mais forte. Por exemplo, se dissermos que uma casa está simultaneamente com Devadatta e sem Devadatta, então a indicação eterna de estar com Devadatta será sempre contínua, mesmo que de acordo com alguma consideração ela possa estar sem Devadatta. Vou citar outro exemplo do mundo material. O céu é matéria mundana. Mesmo que haja um recipiente para o céu, apesar do recipiente, só há a indicação do céu. Portanto,
a indicação de Nitya eterna, Beda, que há na entidade Abeda, é só uma indicação do objeto. Vrajanata diz: então, por favor, fale com mais clareza sobre a natureza eterna da Jiva. Babaji diz: a Jiva é Anu Chaitanya, consciência atômica, dotada do atributo de Jnana, consciência, predicada pelo termo Aham, ego, desfrutadora, pensante e compreendedora. A Jiva tem sua natureza eterna. Essa natureza é astral, assim como no corpo grosseiro, as mãos, pernas, olhos, nariz, orelhas, etc., estando arranjados apropriadamente, manifestam a natureza grosseira. A mesma maneira, o corpo consciente atômico, perfeito em todos os aspectos, manifesta a sua natureza consciente atômica, e esta é a natureza eterna da Jiva. Quando ela é capturada por Maya, seu corpo natural fica encoberta com dois corpos fenomenais. Um é chamado Linga Sharira, corpo sutil, e o outro, corpo grosseiro. O corpo sutil é um disfarce sobre o corpo de natureza atômica consciente. Este corpo sutil é inevitável, desde a ocasião em que a Jiva é capturada, até a ocasião em que é emancipada. Na época de nascer novamente, apenas o corpo físico grosseiro se submete a mudanças. O corpo sutil de uma alma cativa é apenas um. Na época em que há mudança do corpo grosseiro, ele vai embora, levando todos os desejos relativos ao karma acumulado por ele, antes de aceitar o corpo subsequente. A natureza da Jiva, que obteve um corpo novo, é formada de acordo com o instinto transmitido do nascimento anterior e se desenvolve de acordo com os novos desejos. E ela obtém a sua casta de acordo com a sua natureza. O karma ou ação resulta do varnashrama, casta ou estágio de vida, e depois da morte ela obtém um curso similar. A primeira cobertura para a natureza eterna é o corpo sutil, ou mente, e a segunda cobertura é grosseira, o corpo físico. Vrajanata diz: qual é a diferença entre o Nitya Sharira, corpo eterno, e o Linga Sharira, corpo sutil? Babaji diz: o corpo eterno é Titi atômica, consciência, imaculado e realmente baseado no Aham, ego. O corpo sutil é constituído por 3 degenerações: Mana, mente, Buddhi, intelecto, e Ahankara, egotismo. Vrajanata diz: a mente, intelecto e egotismo têm natureza mundana? Se eles têm esse atributo, como podem ser realizadas as suas funções conscientes? Babaji diz: preste atenção no ditame do Gita. Deus, com sua Titi Shakti, potência consciente, tem 2 Prakriti Shaktis, para superior e a para inferior. No primeiro caso, a para Shakti é conhecida como Jiva Shakti e a para Shakti como Jada, matéria mundana, ou Maya Shakti. A Jiva Shakti é Titikana, consciência atômica. Por esse motivo, é denominada superior. Maya Shakti é Jada, e como tal é denominada Apara. A Jiva é diferente da potência inferior, que se constitui de 8 elementos grosseiros. Os 5 Mahabhutas, elementos primários, Mana, mente, Buddhi, intelecto, e Ahankara, egotismo. Os 3 últimos estão na Jada Prakriti e, portanto, são matéria mundana. Existe neles alguma semelhança de Jnana, consciência, mas esta não é de natureza Titi, e sim de matéria mundana. A mente vive atrás de conhecer os objetos sensuais, formando imagens que ela arrecada
da matéria mundana. Esse procedimento tem como base a matéria mundana e não a matéria tite. A faculdade que discrimina o que é bom e o que é ruim, relacionada com esse tipo de conhecimento, é denominada buddhi, intelecto, que também está fundamentado na matéria mundana. E também o egotismo, que surge da aceitação deste conhecimento, está baseado na matéria mundana e não na tite. Esses três itens juntos manifestam a segunda natureza da jiva, relacionada com a matéria mundana. O egotismo da natureza eterna, conectado com o sol tite, é eterno. No estágio de liberação, esse egotismo aparece novamente. Enquanto o corpo eterno está praticamente oculto no corpo sutil, o conceito de conexão com a matéria mundana permanece forte e, consequentemente, o conceito de conexão com Tite permanece praticamente extinto. O corpo sutil é bastante refinado e o corpo grosseiro, que o encobre, faz com que ele haja. Quando o corpo grosseiro encobre o corpo sutil, então o egotismo do conceito de cor e classe do corpo grosseiro se torna um fator prevalecente. Através da mente, intelecto e egotismo serem de natureza mundana, eles possuem o conceito de conhecimento, por ser a natureza degradada do Atma, a alma. Vrajanata diz: agora compreendi que a natureza eterna da jiva é ser tite atômica, e que nesta natureza há elegância das partes feitas de tite atômica. Quando ela é cativada por Maya, esta elegância é encoberta pelo corpo sutil e com a cobertura do corpo grosseiro. A natureza da jiva fica sujeita à degradação mundana. Agora gostaria de perguntar se a jiva, no estado liberado, é completamente livre de defeitos. Babaji diz: apesar de livre de defeitos, a tite atômica é imperfeita, devido ao fato de ser extremamente diminuta. Ela é muito débil. Nessas circunstâncias, ela apresenta esse único defeito, o de sua natureza ser capaz de ser quase extinta. O Srimad Bhagavatam diz: ó Senhor de olhos de lótus, a sabedoria não pode ficar livre de contaminação sem a devoção pura por você. Aqueles que seguem o caminho de Jnana ou que seguem o caminho do processo indutivo, destituídos de um pouco de devoção, podem pensar que são liberados. Mas, por não adorarem os seus pés de lótus, suas mentes permanecem impuras, e apesar de eles se esforçarem tanto, não podem alcançar o estágio mais elevado. Eles podem se aproximar da liberação, mas são forçados a cair novamente para o plano mundano, porque negligenciam o recurso de se abrigarem aos seus pés de lótus. Portanto, apesar de toda a melhoria que uma jiva liberada possa apresentar, a imperfeição na sua constituição irá sempre acompanhá-la. E esta é a verdade sobre as jivas. É por esta razão que os Vedas dizem que Deus é o controlador de Maya, enquanto que a jiva está sujeita ao controle de Maya por ser a Tatastha Shakti. Gaura Premanande Haribo.